Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a nossa missão é desbravar e organizar os conceitos absolutamente fascinantes que estão lá no capítulo 18 do livro Evolução em Dois Mundos. A gente vai explorar como o instinto sexual teve uma ascensão biológica e espiritual ao longo dos milênios. E, claro, faremos isso de forma super objetiva, analisando os dados e a lógica do texto original, sem tomar nenhum partido ou adotar qualquer visão subjetiva, tá? O foco aqui é puro entendimento. Bom, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai partir da evolução microscópica, lá nos reinos inferiores, passar pela mente e os hormônios, entender a origem espiritual da coisa toda, ver a transição do instinto para o amor, discutir a escalada da poligamia para a monogamia e a criação, e por fim, chegar na ideia do sexo como alimento espiritual. Seção 1. Evolução nos reinos inferiores. A ascensão biológica. O texto base começa mapeando de um jeito brilhante a jornada de milhares e milhares de anos do princípio inteligente através dos reinos mais rudimentares da natureza. Essa linha do tempo mostra uma paciência evolutiva tremenda. Pensa bem, o elemento espiritual passou períodos imensos só desenvolvendo mecanismos reprodutivos. Primeiro, estagiou no hermafroditismo daquelas plantas fanerógamas. Depois progrediu bem devagar para a reprodução sexuada por gametas nas criptógamas. Aí foi para a divisão celular nos protozoários e metazoários. É uma escalada em tanto, né? Passando ainda por fases de unissexualidade alternada em animais inferiores, para só muito tempo depois aperfeiçoar tudo isso para os vertebrados. Ou seja, o grande ponto revelado aqui é que o princípio inteligente gastou incontáveis milênios burilando os instintos sexuais através dessas formas de vida mais simples. E isso acaba construindo toda a base fundamental para as anomalias biológicas super complexas que a ciência observa nos animais superiores hoje em dia. E isso nos leva à seção 2, a mente e os hormônios, o poder do campo psíquico. Segundo os autores, o corpo espiritual determina a riqueza dos nossos hormônios com base puramente em como a mente se posiciona. E isso gera uns fenômenos biológicos incrivelmente curiosos. Olha que coisa maluca a ciência traz sobre o hermafroditismo potencial. É a prova de que a mente domina a genética. Se a gente remover o ovário esquerdo de uma galinha adulta, o ovário direito dela, que era só rudimentar, se transforma num testículo funcional. E a ave simplesmente adota o comportamento de um galo. Sem brincadeira. Em um processo parecido, se extirpar o testículo de um sapo macho, um órgão ali do lado, o chamado órgão de Bieder, acorda e vira um ovário adulto. A matéria obedece cegamente ao campo mental. E é aqui que entra a definição de corpo espiritual. A fonte descreve ele como essa entidade que obedece às vibrações mentais para comandar glândulas complexas e ações hormonais impressionantes, como aqueles compostos com nomes gigantes do grupo dos esteróis, tipo o ciclopentanoperidrofenantreno. O foco do texto é mostrar que a gente não depende só da genética. Os hormônios até incentivam o desenvolvimento do corpo, mas não são a origem dele. A origem de tudo, na verdade, está na mente. O autor detalha uns fatos super objetivos sobre os hormônios para sustentar isso. Por refletirem as vibrações do nosso campo mental, os hormônios produzidos nessas glândulas complexas não podem ser estocados. Eles se transformam ou são excretados muito rápido. Fica claro que as gônadas biológicas só refletem o estado íntimo da mente, podendo produzir até efeitos bissexuais ou heterossexuais. É a prova de que a parte física sozinha não controla todo o sistema. Tudo isso reflete o aprendizado de um número incalculável de experiências passadas. Seção 3. A origem espiritual do sexo. A verdadeira sede da energia. Bom, já que a gente estabeleceu essas anomalias biológicas e o papel da mente, agora a análise se volta para a gênese metafísica de toda essa energia. Essa citação resume perfeitamente a ideia central da obra. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual. O que a gente precisa extrair daqui é que a individualidade sexual íntima de cada ser reside unicamente no espírito. O corpo de carne atua só como uma ferramenta, um veículo provisório. O texto vai além e descreve esse instinto como a tradução do próprio amor em expansão através do tempo. É algo que se originou lá atrás, no encontro magnético das chamadas mônadas celestes, e que funciona como uma força totalmente essencial para o avanço da evolução em todo o cosmos. Então, para resumir as características, esse instinto não é só um impulso físico básico, é um verdadeiro agrupamento magnético de almas que transcende a forma física, sendo essencialmente mental nos seus impulsos. E por que isso é tão importante?
porque é exatamente essa mecânica que permite que as criaturas adquiram as qualidades que precisam. Além disso, muitas vezes ele opera sob a lei de causa e efeito, reajustando consciências de maneiras bem rigorosas para fins de educação espiritual. Avançando para a seção 4, do instinto ao amor, os dois caminhos da evolução. Conforme a humanidade vai deixando de lado aquela animalidade mais instintiva, a obra mostra que o amor ganha dimensões bem maiores, mas trilhando caminhos que podem ser bem diferentes. A gente chega numa verdadeira encruzilhada evolutiva aqui. Dá só uma olhada nessa tabela. Tem quem escolha se verticalizar na virtude, onde o amor ilumina e purifica. A meta desse caminho é aprender a amar junto com a obra divina, encontrando prazer em participar da criação. Mas tem o outro lado, dos que se horizontalizam só na inteligência. Aí, o instinto começa a exigir uma satisfação excessiva. O objetivo acaba sendo uma aspiração de ser amado a qualquer preço, caindo numa armadilha de autoadoração puramente egoísta. Tem uma analogia fantástica no texto para isso. A energia sexual da alma é descrita como uma verdadeira usina de força. E como qualquer usina, ela requer um controle muito adequado para não causar um desastre. Se a pessoa deixa essa carga magnética descarregar sem critério nenhum, em níveis brutais, o resultado mecânico é um só: exaustão e sofrimento. É um processo duríssimo, mas que funciona como uma correção, uma educação para essa consciência. O que nos leva à seção 5, poligamia, monogamia e criação, estruturando a energia. A análise detalha agora como o ser consegue organizar toda essa emoção, saindo do caos dos contatos iniciais para algo muito mais estruturado. É como uma escadinha evolutiva com passos bem definidos. Começa na poligamia, que o texto coloca como uma fase de aprendizagem inicial, operando meio que pela matemática do destino, pelas consequências kármicas. Com o tempo, desenvolve-se a responsabilidade moral, que é a disciplina interna, até que finalmente se alcança a monogamia, descrita como o clima espontâneo e natural do ser humano que já tem controle sobre si mesmo. Nesse estágio da monogamia rola uma verdadeira alquimia. A união ideal de raciocínio e sentimento junta recursos ativos e passivos. E o detalhe mais legal aqui é que o objetivo final vai muito além de só criar corpos físicos para a reencarnação. O foco passa a ser produzir grandes obras espirituais, sabedoria, arte e beleza para o mundo. Finalmente, a nossa seção 6. O sexo como alimento espiritual, o intercâmbio universal. É aqui que o capítulo chega no ápice e revela a função mais profunda e invisível desse instinto. A mecânica disso é de cair o queixo. A função principal dessa energia, na verdade, é reconstituir as forças espirituais. Existe uma alimentação mútua o tempo todo por meio de raios psíquico-magnéticos. Espíritos mais elevados, por exemplo, partilham livremente essas cargas magnéticas sublimadas. Em contrapartida, viver no narcisismo, só sugando a energia do outro, sem dar nada em troca, cria dívidas regenerativas pesadíssimas no sistema psíquico. A conta sempre chega. E rola um alerta muito sério sobre isso no texto. Enquanto almas ainda primitivas desperdiçam essa força vital, privar um parceiro ou parceira desse alimento psíquico legítimo causa um desespero imenso. Cortar essa euforia espiritual compartilhada muitas vezes empurra a pessoa privada para processos dolorosos e delinquência moral. É uma responsabilidade e tanto. Para fechar a nossa análise de hoje com a cabeça fervilhando, o texto deixa essa provocação maravilhosa. Sabendo que toda interação é, no fundo, uma troca de energia psíquico-magnética, como será que a energia espiritual de cada um de nós está impactando silenciosamente o mundo e as pessoas ao nosso redor agora mesmo? Fica essa reflexão poderosa para a gente levar para o dia a dia. Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos na próxima análise para continuarmos expandindo o nosso conhecimento. Até mais!